Olá, oi. Meu nome é Gustavo Felicíssimo, eu sou escritor e sou um pequeno editor. Sou o coordenador editorial da Mondrongo Livros, uma editora sul-baiana que nasceu em princípio como um braço editorial do grupo Teatro Popular de Ilhéus e que recentemente se desmembrou, né? Então nós temos 3 anos de atuação e fico muito satisfeito de poder ter sido procurado para falar a respeito da literatura sul-baiana, né? De um modo geral, porque a literatura sul-baiana é um dos meus objetos de estudo durante os últimos 15 anos, pelo menos, né? E também de poder falar um pouco sobre a produção contemporânea aqui do sul da Bahia, que é a que eu estou me dedicando nesse momento. Bom, nós temos notícias que os primeiros autores sul-baianos a publicarem em livro datam do início dos anos 20, né? Com, por exemplo, esse escritor, esse livro está encadernado, mas eu acho que eu posso mostrar a primeira página. Baixa só um pouquinho. Acho que vai ficar legal para vocês verem. Esse autor chama-se Fernando Caldas, Fernando Joaquim Pereira Caldas. Ele faleceu em 1922 e esse livro que eu lhes mostrei é uma edição póstuma de 1926. Ele é considerado o primeiro poeta sul-baiano a publicar em livro. Essa obra está passando agora por um processo de adequação ortográfica, porque a nossa editora vai, digamos assim, devolvê-la à sociedade sul-baiana, né? É muito importante notar, por exemplo, que nesse livro o autor já antecipa diversos aspectos do modernismo. Vejam bem, ele faleceu em 1922 e ele passou desde meados dos anos 10 até 1922 escrevendo, né, para a publicação dessa obra póstuma. Muito bacana notar, por exemplo, que ele já trabalhava com versos livres e de diversos pressupostos do modernismo, né, como, por exemplo, o olhar, digamos assim, mais próximo para os valores do Brasil, né? Nesse caso aqui, desse poeta, ele fala muito sobre os rios aqui que cortam a região de Ilhéus, fala sobre a entrada das tropas nas matas, fala das derrubadas, né? Tudo isso na sua poesia, né? Depois, na prosa, nós sabemos, né, nós temos o Jorge Amado, né, que em 1930 lança o seu primeiro livro, né, seu primeiro romance. Em paralelo a isso, nós tivemos um grande escritor também, um poeta muito bacana, que foi José Bastos, que todo mundo aqui na região do sul da Bahia, sobretudo os moradores de Itabuna, conhece apenas como nome de praça, né? Mas o José Bastos, na década de 30 também, ele publicou o seu primeiro livro, chamado Horas Líricas, e foi o primeiro poeta de Itabuna a publicar um livro de poesia, né? Bom, esses aí, digamos assim, né, Jorge Amado, José Bastos e o Fernando Caldas, são aquilo que nós podemos chamar, de maneira até um pouco incipiente, de precursores, né? Mas, e o Jorge Amado desses aí é aquele que vai ganhar realmente relevo e importância, né? Mas depois nós temos os escritores que nós podemos chamar, de dizer assim, que são os escritores do período de desenvolvimento, né, da literatura sul-baiana, de firmação ou de afirmação dessa literatura, que para mim são escritores, por exemplo, como Jorge Medauá, Adonias Filho, Euclides Neto e o poeta Sosígenes Costa, né? O Adonias Filho, ele sempre foi considerado, junto com Jorge Amado, né, um dos grandes da prosa brasileira, né?
escritor assim, de muita consciência literária, cuja obra traduz assim, o sentido de insolitude, né? Essa questão das dificuldades de se viver nessa região, né? Retratando as peculiaridades da cultura sul-baiana, né? Também Euclides Neto tem essa pegada mais agrária, digamos assim, na sua prosa, e o poeta Sosígenes Costa, que foi o primeiro poeta brasileiro a vencer o prêmio Jabuti. Em 1959, ele lançou um livro chamado Obra Poética, pela editora Leitura, do Rio de Janeiro, e venceu o Jabuti. O Sosígenes, inclusive, é considerado pela crítica um dos 3 pilares da poesia baiana de todos os tempos, né? Ao lado de Gregório de Matos e de Castro Alves. Realmente uma glória da literatura sul-baiana. E, em paralelo, ficou faltando falar a respeito de Jorge Medauá. Jorge Medauá, que foi também poeta e foi também contista, né? Além de jornalista. Se a minha memória não me falha, Jorge Medauá foi também um dos editores da Folha de São Paulo ou do jornal O Globo. Eu não me recordo bem, é preciso ir para os livros para a gente poder afirmar isso com mais precisão. Mas ele foi editor de um grande jornal brasileiro e um poeta muito importante. Depois desse período de firmação aí, são os escritores aí da década a partir dos anos 1945 até o final da década de 50, nós temos uma geração de espetaculares escritores sul-baianos, que é a chamada geração dos anos 60. E o sul da Bahia deu para a Bahia, né, escritores, poetas de grande envergadura, como Ildásio Tavares, como Adelmo Oliveira, Ciro de Matos, Floresvaldo Matos, Telmo Padilha e um sem fim de grandes nomes. Inclusive desses, o Floresvaldo Matos, o Adelmo Oliveira e o Ciro de Matos continuam vivos e continuam leitores atentos, críticos atentos da literatura baiana, né? São escritores consagrados, são escritores que têm um nome, digamos assim, muito de grande relevo para a literatura baiana contemporânea e também de grande importância para outros centros, né? Sobretudo o Floresvaldo Matos, que foi jornalista do Jornal à Tarde, o Ciro de Matos, que é publicado por diversas editoras brasileiras, que venceu prêmios importantes no Brasil, fora do Brasil. Há também, dentro desse grupo, que a gente chama de geração anos 60, um escritor fabuloso chamado Jorge de Souza Araújo. Ele foi mestre de muita gente, né? E o Jorge também tem a característica de ser um grande crítico literário. Para vocês terem uma ideia, alguns dos principais prêmios brasileiros na área da crítica foi vencido pelo Jorge de Souza Araújo, né? Incluindo aí o Prêmio Nacional da Academia de Letras da Bahia, o Prêmio Nacional Graciliano Ramos, da Academia de Letras de Alagoas, prêmios em São Paulo, prêmios no norte do país também. Jorge também foi autor de um livro emblemático, importantíssimo, chamado Os Becos do Homem, né? Que é um livro que foi escrito durante todo o período de ditadura no Brasil, né? E publicado durante a ditadura, né? Adelmo Oliveira também tem uma obra que vai nessa área. Ambos, inclusive, foram perseguidos pelos militares, foram torturados, tiveram obras confiscadas, né? Isso aconteceu com muita gente, infelizmente, né? Depois dessa geração, anos 60, nós tivemos alguns expoentes sul-baianos dentro daquilo que nós chamamos de geração mimeógrafa,
ou a poesia marginal, né? São os casos, por exemplo, de José Delmo, de Geraldo Maia, que foi um dos líderes do movimento Poetas na Praça, que aconteceu em Salvador, Douglas de Almeida, tem uma poeta de Guararema chamada Galma Cuco também, e alguns outros. Esses escritores, eles quebravam as regras, digamos assim, do mercado editorial, né? Já que o mercado editorial era muito restrito, eles atuaram realmente de maneira marginalizada, né? Quebrando o processo editorial. Como? Eles faziam os livros dele, eram livros manuais, ilustrados manualmente, eles vendiam esses livros, eram verdadeiros folhetos, né? Eles vendiam na porta de cinemas, teatros, bares, e recitavam poesia nas praças, e aproveitavam e comercializavam, né, esses folhetos. O Douglas de Almeida e o Geraldo Maia tiveram, inclusive, importância para o movimento da poesia marginal baiana como um todo, que eles moraram em Salvador, ou moravam em Salvador, né, durante o final dos anos 70 e início dos anos 80, quando eclodiu lá, ou explodiu, digamos assim, o movimento Poetas na Praça, e ambos atuaram como alguma espécie de liderança dentro desse movimento, né? Depois da geração mimeógrafa, nós podemos falar sobre a produção contemporânea, né? E assim, se por um lado nunca foi, digamos, tão fácil publicar livros, por conta das tecnologias que nós temos hoje em dia, né? A gente precisa notar uma coisa: os escritores sul-baianos contemporâneos, eles continuam produzindo obras literárias de grande envergadura, de grande qualidade estética e também do ponto de vista do estudo, né? Por exemplo, esse livro, Morte e Gênero, Estudos sobre a obra de Jorge Amado, é feito por um amigo nosso, que também é poeta, André Rosa, e a professora Sandra Sacramento. Ambos são doutores. O André Rosa é doutor em História, Sandra Sacramento é doutora em Literatura, né? O André Rosa, nessa obra crítica, ele aborda a questão da morte na obra de Jorge Amado, como o elemento da morte, né, está inserido dentro da obra de Jorge Amado. E ele contesta muito essa visão de sociedade que emerge dentro da obra de Jorge Amado, né? Uma sociedade, pelo recorte que é feito nas obras, né, aparentemente formada, por exemplo, por bêbados, cangaceiros não, matadores, coronéis, prostitutas, boêmios, malandros, né? Então é uma obra, é um estudo, digamos assim, novo a respeito da obra de Jorge Amado, dentro daquilo que forma o panteão da crítica literária amadiana hoje em dia. Também dentro dessa área acadêmica, a gente pode ressaltar esse livro aqui, olha, que foi organizado pelo Felipe Murilo e pelo Erasto Felício. Chama-se Entre o Fruto e o Ouro. São escritos de história social do sul da Bahia. Esses autores estão dispostos a desvendar outros aspectos da história sul-baiana, que não seja apenas a história da saga do cacau, que é a história contada e recontada nos romances, digamos assim, na história oficialesca da região, né? Esses escritos de história social do sul da Bahia falam sobre outras instâncias de poder, como, por exemplo, a da criação, por exemplo, a da Miss Brasil Itabunense. É uma história belíssima, né? Como que as pessoas do poder, prefeitos, diretores de associação comercial, queriam se apoderar, ou se apoderaram, da imagem da Miss Brasil Itabunense,
para poder tirar proveito político disso, né? E como que essa Miss reagiu a tudo isso? É a história, por exemplo, da formação do prostíbulo, né, em Itabuna, né? Escravos, como diz aqui no livro, escravos, trabalhadores marginalizados e imigrantes que compuseram a horda heterogênea que ultrapassaram as fronteiras da escravidão e alcançaram as periferias das maiores cidades do sul da Bahia. É uma obra, portanto, assim, importantíssima para se entender a história do sul da Bahia. Ela é composta por estudos de 9 historiadores, todos eles mestres ou doutores, formados em algumas das melhores universidades do Brasil. Bom, continuando então a falar sobre os trabalhos de pesquisa atuais, né? Esse aqui é um outro livro que nós publicamos aqui pela Mondrongo, Cobra de Duas Cabeças. É uma obra de Herculano Assis. Ela é muito bacana, porque Sozinius Costa, como eu falei anteriormente, é um dos pilares da literatura sul-baiana, né? Em vida, ele só publicou um livro. Os outros livros que se seguiram foram edições póstumas. E esse aqui, de todos, é o mais recente. E ele traz algumas descobertas, como, por exemplo, alguns dos primeiros poemas de Sozinius Costa, escritos ainda no início dos anos 20. Traz fotografias do poeta, manuscritos, cartas, uma entrevista que ele deu para uma revista no Rio de Janeiro, que tinha como membros do conselho editorial escritores como João Cabral de Melo Neto, Hilda Hilst, Vinícius de Moraes, para vocês verem como o Sozinius Costa, mesmo sem ter aquela altura, livro publicado, era um autor importante, né? Então esse livro Cobra de Duas Cabeças, ele traz também uma coisa importante, que é o que até hoje não tinha aparecido da obra de Sozinius, que são críticas literárias que ele faz. Tem um trabalho, tem um escrito dele aqui nesse livro sobre Manuel Bandeira e outro sobre o movimento concretista e a obra de Ferreira Vilar. Então esse pessoal dos contemporâneos, que nós chamamos assim de geração anos 2000, tem produzido muitas coisas, né? Olha aqui, por exemplo, nós temos um livro de crônicas de Manuela Berbert. O mesmo André Rosa, que eu mostrei para vocês, que escreveu Morte e Gênero, Estudo sobre a obra de Jorge Amado, também é poeta de muita qualidade, publicou esse livro chamado Quintais do Tempo. O Herculano Assis, que é o responsável por trazer esses documentos, esses livros de Sozinius Costa para a gente, também tem essa obra aqui, Rua dos Avessos. Tem livro de contos de Cláudio Zumaeta, que é professor aqui da cidade. Contos de terror e horror, que estão muito na moda, né? Esse livro, O Túmulo Agonizante, de Ramon de Freitas Ribeiro, ele é sucesso de venda, muitíssimo bem escrito. É um escritor que tem uma pegada, digamos assim, oitocentista, né? Esse mesmo escritor que escreveu essa obra aqui que eu publiquei também, Aqueles que Ninguém Conheceu, baseada no capítulo da história aqui do sul da Bahia, quando os nazistas estiveram aqui durante a Segunda Guerra Mundial com o interesse de montar uma base aqui na região, para daqui partir para a conquista da Bahia toda, durante a Segunda Guerra Mundial, caso eles triunfassem durante a guerra, né? Mas não sei se felizmente ou infelizmente, porque a gente nunca sabe das consequências das coisas, né? Não sei se foi melhor ou se foi pior, né? Porque a história vai sempre contar o ponto de vista do vencedor, não é? É evidente que nós não podemos deixar de condenar, né, o nazismo, como também não podemos deixar de condenar as guerras todas, as ditaduras comunistas ao redor do mundo, as ditaduras militares, não é verdade? Tem um outro contista, sim, que é da minha predileção,
eu quase não conheço obras feitas hoje, né, em que dê continuidade, digamos assim, à saga do cacau. Nós temos, embora isso, nós temos um livro chamado Efeito Cacaus, é um romance do Ulisses Góes, mas ele não está, digamos assim, dentro da tradição da literatura que nós podemos chamar de cacaueira, falando sobre a vida campesina, né? Muito pelo contrário, esse é um livro de caráter, digamos assim, ligado à literatura fantástica, né? Com acontecimentos excepcionais, né? E tem esse nome Efeito Cacaus porque se passa aqui dentro da região, em que uma bola de fogo explode dentro de uma roça de cacau e dá, digamos assim, início a uma série de acontecimentos, né? Nós temos um outro poeta que está lançando um outro livro, embora em pouco tempo, que é Geraldo Lavigne, né? Uma poesia, assim, digamos assim, filiada à metafísica, ao existencialismo, né? Aqui, a best-seller da Mondrongo, o livro Inúmera, da escritora e professora Daniela Galdino. Esse livro, como todos os livros da Mondrongo, começou com uma tiragem bastante humilde, né? E de 100 em 100 exemplares, já chegou a uma vendagem de 1.500 exemplares, né? O que é, no meu modo de entender, um feito para a poesia, né? Se publicar um livro de poesia hoje em dia já parece um milagre, um livro de poesia de uma autora jovem vender cerca de 1.500 exemplares, parece-me um milagre, né? Outra autora contemporânea, Célis Marelise, poeta que eu gosto muito, Renato Prata, com esse livro A Pulseira do Tempo. É um poeta que começou a publicar depois de aposentado, depois de 60 anos de idade, ele resolveu tirar os poemas dele da gaveta. É uma grande figura. Aqui nós temos aquele que é seguramente um dos maiores cronistas vivos do Brasil, né? Antônio Lopes. Esse livro, Luz sobre a Memória, já está em segunda edição. É um poeta que está na galeria dos grandes cronistas brasileiros, né? Que pródiga em grandes nomes, né? Desde Machado de Assis, passando por Rubem Braga, Fernando Sabino. O Antônio Lopes, ele é no mínimo, um dos 3 maiores cronistas baianos de todos os tempos, né? E é um jovem senhor hoje, de aproximadamente 70 anos, né? Nós temos também literatura infantil. A Mondronguinho, né? A Mondrongo agora está criando um novo selo, que é a Mondronguinho. Maria Rita Prudente, diretora da Escola Curumim. O lançamento, inclusive, é hoje. Nós já publicamos outros livros, que até me faltam na estante da gente aqui, que muitos deles já acabaram. Mas há uma produção voltada para a literatura infantil muito grande e de muita qualidade. Nós temos também, para a nossa felicidade aqui, excepcionais ilustradores. E tanto que nós já sentimos a necessidade de criar um selo editorial somente para a área infantil, né? Que vai ser esse selo Mondronguinho. Mas como a coisa está meio desordenada, né? A gente está falando as coisas assim meio sem lógica, fizemos apenas um roteiro ligado assim dentro do tempo, né? Para a gente não se perder muito. E também porque recebi o convite há menos de 24 horas para falar e não tive tempo de me preparar para nada, né? Por isso vou voltar aqui para a poesia, para mostrar esse livro, Mosaicos, da poeta Fátima Soriano, que ela é filósofa e tem uma poesia realmente de grande encantamento, né? Felizmente, a filosofia é uma coisa natural na poesia dela. Ela não procura fazer filosofia através da poesia. E isso é um instrumento de grande sapiência. Porque a maioria dos filósofos querem teorizar sobre filosofia
eu quero lembrar que eu estou mostrando aqui os livros da Mondrongo, porque nós estamos aqui no escritório da Mondrongo, né? Mas assim, nós temos outros escritores também de relevo, que publicam por outras editoras, como por exemplo o poeta Bira Lima, que publica pela Via Literário, o Aquilino Paiva, que é daqui de Itabuna e que publica pela Universidade Federal do Recôncavo. Nós temos diversos outros escritores e temos outras editoras aqui também, não é? Nós temos a Editos, né, que publicou no centenário de Jorge Amado uma obra belíssima do professor Lorival Pinigra, um livro com 100 sonetos, que é uma uma obra que flutua entre a poesia e a crônica histórica. São 100 sonetos nos 100 anos de Jorge Amado, né? O livro chama-se Odisseia de Jorge Amado, um livro ricamente ilustrado, belíssimamente editorado por George Pellegrini, que é um outro poeta sul-baiano, que acabou de professor da Universidade Federal do Pará. Ele acabou de ganhar um dos prêmios mais importantes da literatura paraense, né? Então, assim, só para ressaltar, além da Mondrongo, nós temos aqui na região a Editos e temos a Via Literário. Vale a pena pesquisar a produção desse pessoal também. Eu sei que vai faltar falar sobre muita gente, né? Antes de concluir, eu quero mostrar só esse meu livro mais recente, que é Blues para Marília, um livro de memória, né? Porque é todo baseado na minha memória, da minha cidade natal, onde eu vivi até os 22 anos, que é Marília, no interior de São Paulo. E esse outro livro meu, que são de poemas mergulhados em formas oriundas do Japão. Chama-se Outros Silêncios. Então é isso. Eu sei que faltou falar de muita gente, e assim, aí eu vou me lembrando de nomes como de Rui Povos, por exemplo, que tem uma obra encantadora, tanto na área da poesia, quanto na área da história, quanto na área do conto. Existe um livro de contos dele chamado Da Porteira para Fora, que é belíssimo. E outras obras dele, que eu não vou me lembrar aqui de memória, que vale a pena serem buscadas e ser conhecidas. Os livros da professora Tica Simões, o livro de poesia da Baísa Nora. Tem uma outra poeta sul-baiana importantíssima, que é Rita Santana, que já ganhou inclusive o prêmio Braskem de literatura. O livro mais recente dela foi publicado pela Editos. E eu fico feliz e honrado, satisfeito por vocês darem esse espaço para a gente falar sobre literatura sul-baiana, né, sobre os nossos autores, sobre as nossas editoras. E aí eu vou emendando aqui, porque eu esqueci de falar do livro Sobretons, de Milena Paladino, que é livro de haikai e fotografia. A Milena Paladino, para quem não sabe, é uma espetacular fotógrafa, né? E o livro dela é muito rico, com fotografias, não sei se a câmera está pegando legal aí, com fotografias belíssimas, que merece ser lido, sabe? Merece ser visitado. Livro com capa dura. Ela também escreve haikais e fotografias. Essa junção de imagem com poesia, na literatura japonesa tem o nome de haiga. Então é isso. Antes que a gente se perca, eu quero agradecer a vocês a atenção, agradecer à Universidade Federal do Sul da Bahia e também à professora Efigênia, que sugeriu o meu nome aí para esse contato. Espero que num momento mais adequado e no futuro a gente possa levar, digamos assim, algum trabalho mais sistematizado sobre a literatura sul-baiana, para que vocês possam ter um conhecimento mais amplo, mais sistematizado e mais aprofundado, logicamente, né, sobre esse grande patrimônio da cultura brasileira, que é
a literatura feita ao longo do tempo por autores sul-baianos ou radicados aqui